E aí galera, hoje eu decidi fazer um vídeo de Fullmetal pra ficar legal. Brotherhood, aí vai ser foda. Eu achei legal que Fullmetal é um universo bem expansivo, então eu decidi fazer um vídeo analisando meio a poesia porque eu sou muito fã. Eu sei, o ReZero é um universo bem legal, mas às vezes é bom variar um pouco o vídeo do canal, né? Vamos nessa que comece o vídeo. Existe uma frase bíblica que resume muito Fullmetal. Pai, me perdoe, mas eu pequei. Para cada pecado meu é um aprendizado novo. E para cada aprendizado é uma nova chance de recomeçar, Pai. Essa é uma frase muito usada num versículo antigo da Bíblia, mas é o que representa Fullmetal. Uma frase bem comum, mas ao mesmo tempo muito boa para resumir esse anime incrível. Os símbolos de Fullmetal são bem variados, ao mesmo tempo são muito da hora. Tipo Erdor, nas costas dele tem um símbolo de uma cobra junto com uma cruz, junto com uma asinha. Que seria o símbolo da cura, na antiga... Seria um antigo símbolo de Roma de cura, ao mesmo tempo representando a cruz. É um símbolo representando o que eles estão buscando, porque eles estão buscando se curar, ou um tipo de cura. Ou restabelecer o que é aquilo tirado deles, tipo o braço, o corpo de cada um dos dois, e aí é foda. Você já se perguntou o que era aquela tatuagem dos homúnculos, ou aquele símbolo de homúnculo, que representa meio que um dragão devorando sua própria cauda? É um símbolo que representa ao início e ao fim. Por exemplo, tudo tem um início e tudo tem um fim. Mas ao mesmo tempo aquilo não representa para os homúnculos nada, porque os homúnculos não tem fim ou não tem começo nem fim, é só isso. Isso é uma boa representação. E também representa também os pecados dos homúnculos, por exemplo. Que os pecados, por mais que os pecados existam, nunca vai ter um fim, na realidade, porque enquanto os humanos se pecarem, todos eles serão vivos ainda. Então é muito interessante esse símbolo, dizia, de Fullmetal. Ou a própria Porta da Verdade, que representa meio que a existência humana, por exemplo, anjos, seres assim, representando toda a existência da vida, mais ou menos, aquilo tudo. É bizarro, mas... E ao mesmo tempo a Porta da Verdade representa o potencial do Erdor ou de qualquer pessoa. Porque aquela porta é o potencial da alquimia, por exemplo. O potencial de tudo, da alquimia, de tudo sobre habilidades que ele pode desenvolver. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo muito da hora sobre essa porta. Ao mesmo tempo é incrível essa simbologia. Fullmetal está repleto de filosofia ou simbologias únicas, né? Tipo a própria uva do Mustang, por exemplo. É uma simbologia bem interessante na realidade. Muitos personagens em Fullmetal têm símbolos ou coisas que se representam sua simbologia, como o próprio poder de destruição do Scar, mas eu não vou explicar agora como funciona a simbologia, que eu só estou explicando alguns símbolos, tá? Coisa simples. Os pecados, mais ou menos em Fullmetal nós temos bastantes pecados, como os 7 pecados, que são muito interessantes e ao mesmo tempo cada um deles morre por causa do seu pecado, como a própria inveja, que morreu pela sua própria inveja, ou o próprio Ira, que morreu pela ira ao mesmo tempo, ou o próprio Eduard Elric e o Afonso, que ao mesmo tempo eles tentaram desafiar a lei natural de Deus, que tentaram ressuscitar um ser humano. Isso foi proibido e foram punidos com isso. Ao mesmo tempo temos o Mustang, que é o que sofreu por causa dos seus pecados também. Que a simbologia que por ele ter ficado cego na obra foi porque ele se acendeu ao ódio e ficou cego de ira ao mesmo tempo. Isso é muito interessante e muito da hora, essa simbologia também. Ou o próprio pai dos homúnculos, que achou que estava fazendo algo, mas na realidade só estava pecando ao mesmo tempo, que é muito interessante. Ele queria se tornar Deus nesse mundo de Fullmetal, mas ao mesmo tempo ele não entendia o que Deus botou para os 4 pecados. Ele retirou seus 7 pecados, que são aprendizados que Deus deu para ele, e ao mesmo tempo fez dele um ser negócio. Ao mesmo tempo que ele era um homúnculo artificial, e é muito interessante isso, ele é um homúnculo de verdade, ao contrário dos filhos dele. Ele se achava esperto, mais esperto que todo mundo, mas ao mesmo tempo não, porque no final das contas a verdade revelou para ele que não fazia sentido, tipo assim, ele retirou os pecados, 7 pecados, e não conseguiu aprender nada com esse mundo, acreditando que aquele jeito era o jeito certo, mas na realidade era o jeito errado. E morreu por causa disso, mano. Eu achei muito interessante isso e ao mesmo tempo muito da hora. Provando que os pecados de Fullmetal eram aprendizados e não coisas a ser retiradas, assim. Você necessita conviver com isso para evoluir e aprender a ser um ser humano melhor. As evoluções, por exemplo, vários personagens teve evolução, como o fato
do Edward Elric de aprender sobre como resolver os problemas de seu irmão e como resolver tudo, dando a sua porta para a verdade e assim abandonando seus poderes, mas ao mesmo tempo adquirindo aquilo que ele sempre quis na obra. O próprio Afonso, que sofreu por causa de sua imortalidade, porque não conseguia sentir nada na realidade e ao mesmo tempo era muito triste. O que adianta ser imortal se você tem uma... se você não sente nada? O que adianta viver esse mundo lá se você não sente nada? E é o próprio Mustang que aprendeu que, no final das contas, ele queria salvar esse país, mas quase gerou ódio. E assim foi dominado pela ira, por exemplo. No final da obra, ele aprendeu que perder seus olhos foi um erro, mas ao mesmo tempo foi uma coisa certa. Porque poderia ser uma pessoa melhor. Isso foi muito interessante e muito da hora também do Mustang. O próprio Scar, que na realidade se achava um monstro, uma criatura de destruição, que não restava mais nada ali. Eu acreditava que a sua alquimia era algo nojento, algo repugnante. Mas ao mesmo tempo descobriu que nem tudo estava perdido, dava de reconstruir as coisas. E assim adquiriu aquela segunda fase da alquimia, que representa a reconstrução dele. Que ele irá reconstruir o seu antigo país e irá salvá-los ao mesmo tempo. Ou a própria ganância, se recusando a ser ganancioso e tentando salvar as pessoas, mas dizendo que aquilo era uma coisa gananciosa. Mas ao mesmo tempo não era, era algo muito interessante porque a ganância aprendeu a ser um ser humano. Bem melhor do que seu pai ao mesmo tempo. Isso é muito interessante e muito da hora. Bem legal que Fullmetal é um anime bem interessante e bem da hora, ao mesmo tempo muito complexo, mas tem muita gente que não entende e não vê nada da complexidade de Fullmetal. E afirma que é um anime comum. Claro que ele é um pouco comum em alguns casos, mas ao mesmo tempo tem personagens bem complexos e muitas simbologias muito interessantes de Fullmetal. E às vezes tem uns babuínos que não percebem isso e fica dizendo que Fullmetal é mais ou menos. É foda. Sem dúvida, a alquimia de Fullmetal é o poder mais real do universo, mais ou menos, de Fullmetal, assim. Porque faz muito sentido e é quase uma ciência exata. A autora mandou muito bem no poder de, tipo assim, a fórmulas, as coisas, a forma que os poderes funcionam. É muito igual à nossa realidade, é impressionante o que a autora fez com os poderes de Fullmetal. O fato que os poderes, tudo não se cria, se transforma em Fullmetal é muito realista com o nosso universo, ao mesmo tempo que é muito da hora. Todo mundo diz que o Nen é o poder mais parecido com o nosso universo, mas eu diria que é os poderes de Fullmetal, porque faz mais sentido. Eu acho muito interessante o final de Fullmetal, porque mostra que os personagens vão viver novas aventuras, ao mesmo tempo que eles vão viver a vida agora, assim, sem os fardos de carregar tudo aquilo que eles carregavam. E é complicado, mas ao mesmo tempo os personagens estão reconstruindo suas vidas, refazendo um bocado de coisa. E é um final bem legal. E também o fato de eles terem abandonado o relógio, que era um fardo mais ou menos. Que eles lembravam da data, de tudo que eles fizeram, mas isso foi incrível, eu adorei esse final de Fullmetal, na moral, foi um dos melhores finais que eu já vi. Ao contrário de Shingeki, foi um saco aquele final. Agora, pra galera que gosta de ReZero aí, calma que eu ainda vou fazer um bocado de vídeo de ReZero pra vocês aí. Esse daqui é o final do vídeo, mas fazer. E também eu fui fazer um vídeo de ReZero sobre os 10 personagens mais fortes, não deu certo porque o porra do YouTube tava bugado, porque, pelo amor de Deus, eu tentei postar o vídeo, reeditei o vídeo 4 vezes e o YouTube tava bugado, é foda. E daqui é o final do vídeo, falou aí galera, e espero que vocês tenham um bom dia.